Olá pessoal, paz de Cristo para a tua vida. Estou com a minha Bíblia aberta e nós vamos meditar hoje um pouquinho e falar um pouco acerca da ansiedade. A Bíblia vai nos mostrar claramente qual é a causa da ansiedade. Então a Bíblia está aberta em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Preste atenção, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Então, a oração, ela vai eliminar a ansiedade. De que maneira? Preste atenção nessas chaves. Se você entender o que eu vou dizer aqui, muita coisa vai mudar na sua vida. Tá bom? Primeiro, nós precisamos entender que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que que Deus formou o homem do pó da terra, ok? Soprou nele o fôlego de vida e o homem naquele momento se tornou alma vivente. Pegou, não? O homem se tornou alma vivente. Então, Deus formou o homem do pó da terra, está falando do corpo. Soprou nele o fôlego de vida, está falando do espírito. E o homem se tornou alma vivente. Então, corpo, alma e espírito. Nós somos uma alma que temos um espírito para comunicar no mundo espiritual e um corpo para comunicar no mundo físico. Ok? Então tá. Preste atenção agora. O que nos causa ansiedade? Da onde que vem a ansiedade? A ansiedade, ela vem da nossa alma. A ansiedade, ela vem da nossa alma. Como que eu identifico? Por que as pessoas procuram psicólogos, psiquiatras para tomarem remédio, fazer tratamento? Na maioria das vezes, não estou aqui desfazendo da medicina, ela é muito válida, mas preste atenção nesse insight. As pessoas, elas estão ansiosas, aí elas vão no psicólogo, no psiquiatra, e aí eles passam ali um remédio controlado, sim ou não? Para diminuir a ansiedade. Mas da onde vem a ansiedade? Qual é a raiz da ansiedade? A raiz da ansiedade, ela é da alma. Como que a gente descobre isso? Entendendo que nós somos espírito, alma e corpo. E aí a gente vai entender quais são as faculdades do corpo, quais são as faculdades da alma e quais são as faculdades do espírito. Quando a gente identifica isso, a gente consegue saber como que a alma se comporta, como que o espírito se comporta e como que o corpo se comporta. Então vamos lá. Quais são as faculdades, em primeiro lugar, da alma? A alma é que faz o corpo ter ações. A alma é que faz o corpo pecar. Então as faculdades da alma são a mente, emoções e decisões. Mente, emoções e decisões. Então é a nossa alma que quer decidir as coisas. Vamos fazer isso, vamos mudar, vamos trocar de trabalho, vamos sair da igreja, vamos sair do trabalho, vamos sair desse casamento. Por quê? Porque se a emoção ela é atingida, que está na alma, automaticamente a alma quer tomar uma decisão. E quem toma essa decisão é o corpo, pela boca, pelas atitudes, pela mão, pelo agir, pelo tocar, pelas atitudes. Então a nossa alma ela é o quê? Mente, emoção e decisão. Então se você é uma pessoa que vive uma vida da alma, a sua alma sempre vai estar falando mais alto e fazendo você sempre tomar decisões precipitadas ou sempre ficar ansioso, ansiosa por situações que estão por vir, que você quer que aconteça, que não aconteceu ainda. Então como que eu resolvo esse problema? Por isso que a Bíblia está dizendo em Filipenses 4:6, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas apresente ao Senhor. O que isso quer dizer? Quando eu oro, eu ativo automaticamente o meu espírito a ficar forte. A Bíblia diz que o espírito limita com a carne limita com o espírito. O que é isso? A carne é o quê? O corpo. E o que rege o corpo? A alma.
Então, quando nós oramos, o Espírito de Deus que se tornou um conosco, lá quando nós entregamos nossa vida a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se tornou um conosco e ele testifica para Deus que nós somos filhos de Deus, ok? Nós nos tornamos um com Ele. O Espírito de Deus se une ao nosso Espírito. Então o Espírito Santo não vem nos visitar, ele está dentro de nós. A glória de Deus que pode descer na igreja, a manifestação do poder de Deus, mas o Espírito Santo, ele habita em cada cristão, ok? Então esse Espírito, ele está unido ao nosso Espírito. Quando você ora, você fortalece o Espírito de Deus que está dentro de você. E quando ele é fortalecido dentro de nós, o que acontece? Acontece automaticamente que o Espírito Santo começa a assumir o controle da sua vida. E que vida restou agora? A vida da alma e a vida do corpo. É o Espírito que precisa assumir a nossa alma para que o nosso corpo não tome decisões que desagradam a Deus, ou que nosso corpo não tome decisões, a nossa vida, para agir fora da vontade de Deus. Entende? Então, quando nós oramos, nós ativamos o Espírito de Deus que está dentro de nós. E quais são as faculdades do Espírito? Comunhão, discernimento e fé. As faculdades do Espírito são comunhão, discernimento e fé. Então, quando nós entendemos isso, é claro que comunhão existem muitos sinônimos, discernimento existem muitos sinônimos, fé existem muitos sinônimos, mas essas são as faculdades do nosso espírito: comunhão, discernimento e fé. Quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus através do Espírito dele que está dentro de nós. E ele nos dá discernimento, porque nós começamos a ver agora as coisas com a mente de Cristo. Então, isso automaticamente elimina a ansiedade que está dentro de nós. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer? O Espírito que está dentro de mim assume o controle da minha alma e do meu corpo. As minhas emoções são controladas pelo Espírito Santo. As minhas decisões só podem ser controladas por Deus quando você ora e você deixa o teu espírito forte, porque senão a tua alma vai dominar a tua vida. Por isso que há dentro da igreja, ou no contexto geral, dentro da igreja é pior, porque as pessoas que estão dentro da igreja, elas se dizem filhas de Deus, filhos de Deus, elas dizem ser nascidas de novo, elas passaram pelo batismo, mas por que elas andam ansiosas, atribuladas, oprimidas? Porque elas não estão deixando o Espírito dominar a alma. E um cristão que tem uma vida almática, ele vai ser sempre ansioso, sempre ansiosa. Por isso que é importante o tema, guarde esse tema para o resto da tua vida: vida no Espírito. O cristão que busca, que entende, porque não tem como você buscar sem entender. O cristão que busca a vida no Espírito, ele nunca mais vai deixar a sua alma tomar decisões. As suas emoções, a tua mente. Quando você fica pensando, vou tomar essa atitude, essa decisão, se não é o Espírito Santo que assumiu o controle da tua vida, a sua alma vai fazer o que é melhor para os seus desejos, o que é o melhor para você. Por isso que a Bíblia diz que os planos de Deus não são como os nossos, e os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Por quê? Porque a gente pensa com a alma, a gente tem emoções com a alma. Por exemplo, você vive uma situação na tua vida, que você entra numa discussão, ou você é rejeitado ou rejeitada, acontece alguma coisa, e por causa daquela humilhação você toma uma atitude baseada na emoção que você sentiu naquele momento. Você está atingido ou atingida emocionalmente por aquela situação. Quem tomou essa decisão? Foi a tua alma. Porque as faculdades da alma é essa.
é a emoção e decisão. Então, quando o Espírito Santo está forte dentro de você, é ele que vai dizer para a tua alma o que ela vai ter que fazer, porque o Espírito tem um papel e a alma tem outro papel. Qual que é o papel da alma? É emoção, decisão e a mente também. Então, quem decide sempre é a alma. Só que quando ela decide pelo Espírito, ela vai tomar a decisão que o Espírito de Deus quer que ela tome. Por isso que a vida de muitas pessoas não anda, não caminha. As pessoas não conseguem terminar os ciclos que começam. Né? Se a gente for falar dos ciclos de 7 anos, para cada ano existe uma etapa que precisa ser concluída, uma fase. Há pessoas que não passam do segundo ciclo num projeto que começam, numa decisão que tomam, numa igreja que iniciam, amém? Num chamado que se projeta, porque não conhece os ciclos, já é um outro assunto para outro dia. Então aqui está, a palavra de Deus é enfática em dizer que nós precisamos orar. E por que ela diz isso? Porque a oração elimina a ansiedade, exatamente porque é através da oração que o nosso espírito assume o controle da nossa vida. Isso implica na nossa alma e no nosso corpo. Então, como não andar ansiosa? Ter uma vida de oração, porque o espírito é alimentado e aí ele coloca a alma no lugar dele, fica aí na tua, você não vai tomar decisão precipitada, não. Você não vai fazer o que ele quer, vai fazer o que eu quero. E muitas pessoas estão nessa contramão. Elas estão querendo agir conforme a tua alma. Então, quando a gente entende que nós somos um ser tripartido, tricótomo, somos espírito, alma e corpo, nós entendemos que nós temos que ter uma vida no espírito. Entendendo aqui agora, como você entendeu, as faculdades do espírito, da alma. E quais são as faculdades do corpo, pastor? As faculdades do corpo o corpo, visão, audição, paladar, tato, olfato, ok? Então, a sua alma vai dar um comando para o teu corpo e ele vai agir conforme a sua alma. Existem muitos cristãos almáticos no nosso meio. Pessoas que agem por impulso, por emoção, falam que não deve, agem de forma inadequada, não permanecem. Por quê? Porque estão vivendo uma vida da alma. Há um perigo muito grande de estarmos em Cristo e nos permitir viver uma vida na alma. Nós não podemos viver uma vida na alma. Nós não podemos viver uma vida da alma, nós precisamos viver uma vida do Espírito. Quando você ora, você tem uma comunhão com Deus. Então não é fazer uma campanha de oração, não é fazer um propósito de oração, é ter uma vida de oração, para o teu Espírito sempre estar guiando a tua alma. E aí você vai ser guiado pelo Espírito. E isso é muito difícil, não é fácil, por isso que as pessoas sempre tomam decisões precipitadas, porque a coisa aperta, aí ela quer tomar uma decisão da alma, porque a alma grita, a alma quer, é mente, é emoção, é decisão, ok? Coração, sentimento. Então quando você tem uma vida no Espírito, você fica indiferente, porque é o Espírito Santo que está comandando. Então o maior remédio e a maior receita para vencer a ansiedade é ter uma vida no Espírito. Quando você tem uma vida no Espírito, você não deixa a tua alma tomar decisões por você, ok? E para terminar aqui, quando a Bíblia fala, no Novo Testamento principalmente, quando aparece a palavra vida, por exemplo, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa entender uma coisa, isso aqui vai mudar tudo na tua vida. Toda vez que você lê que aparece a palavra vida, no grego, quando você consulta, que é o original que foi escrito, essa palavra vida ela tem 3 sentidos. Por quê? Porque o nosso espírito tem vida, a nossa alma tem vida, o nosso corpo tem vida. Então toda vez que aparece a palavra vida na Bíblia, quando você consulta o grego, você descobre de que tipo de vida
que a Bíblia está falando. E quais são essas traduções, pastor? Isso é muito importante, isso não é teoria, não. Isso aí é um entendimento para você olhar as Escrituras com outros olhos a partir de hoje. A vida no corpo é a vida no grego chamado bio. A vida na alma, psique. A vida no espírito, zoe. O que isso significa? Cada vez que a palavra vida aparece no Novo Testamento, principalmente, ela está ligada a um tipo de vida, ou está falando da alma, do espírito, do corpo. E quando você consulta o original, vai estar falando ali se é zoe, se é bios ou se é psique. Aí você vai entender que Jesus estava falando do espírito, da alma ou do corpo. Isso é muito importante. Por exemplo, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna. De que vida está falando? Da vida no espírito. Porque quando o teu espírito se une com Deus, você recebe a salvação do teu espírito. Está falando do espírito. Ok? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Está falando do quê? Da vida na alma. Vida abundante. Ok? Então nós precisamos entender do que a Bíblia está falando. Com essas chaves você vai começar a entender muito mais e a sua mente vai se abrir para algumas coisas. Estou falando aqui para pessoas que têm sede de aprender a palavra, não para gerar discussão, gerar debates, no sentido assim de alguém querer falar um pouco mais, para querer mostrar que tem mais conhecimento. Essa instrução estou dando para você que realmente precisa dessa instrução. Amém? Nós estamos passando uma direção para você nunca mais andar ansioso, entender que existe vida no corpo, vida na alma e vida no espírito, ok? Zoe, bio e também psique. É muito importante você entender isso. Não é só ler a Bíblia, toda vez que está falando vida, que vida que está falando? Precisa ser consultado isso. E isso aí você faz uma consulta rápida e já entende o que Jesus queria dizer. Ok? Então você precisa entender que quando você ora, você faz o Espírito de Deus que está em você assumir o controle da tua vida. Que vida? Das 3 vidas, do Espírito, da alma e do corpo. Ok? Por exemplo, passou prova na Bíblia que nós temos vida no Espírito, na alma e no corpo. O próprio João disse, o João Batista, eu batizo com água, mas virá um depois de mim que batizará com Espírito, com Espírito e com fogo, com Espírito e com fogo. Pronto, falou de 3 batismos: batismo na água, batismo no Espírito e batismo com fogo. Batismo na água é para o corpo, para arrependimento de pecado. Batismo no Espírito é o batismo espiritual, para a vida no Espírito. E o batismo com fogo é o batismo da alma, porque nós somos lapidados pelo fogo, e isso vai forjando o nosso caráter até a vinda de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação com tremor e com temor. Está falando o quê? Da salvação da nossa alma. E a gente passa pelo fogo porque, como diz a Bíblia, em Tiago, se eu não me engano, tende por motivo de grande alegria por passardes por muitas provações, porque é a provação que muda o caráter, que forja o nosso caráter. O que é isso? É o batismo com fogo. Está falando da nossa alma, ok? Outro detalhe para fechar aqui. Quando você ouve alguém dizer assim, que nós temos que diminuir para que ele cresça, quem disse isso foi João Batista. Mas a mensagem de Jesus não é diminuir para ele crescer, é morrer para que ele viva em nós. Foi o que Paulo falou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou morto para o pecado, para o mundo. Não estou diminuído, porque aquele que diminui um dia pode levantar novamente. Então a mensagem não é eu diminua para que ele cresça. A mensagem é que eu morra para que ele viva em mim. Tá bom? Receba essa palavra para o teu espírito. Entenda o poder de eliminar a ansiedade e receba a vida no teu espírito através dessa ativação profética, dessa chave que você está recebendo hoje, um alimento sólido espiritual para a tua vida. Muito simples e direto, mas com uma explicação bem direta para que você entenda automaticamente
e comece a praticar o mais rápido possível, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.